Bom dia. Tema da nossa aula de hoje de língua portuguesa: TV e internet, uma questão de escolha, né? O assunto vai se tratar a respeito das escolhas que a gente faz, né, no dia a dia com relação a livro, televisão e internet. E aí começa o seguinte: essas perguntas aqui, né, reforçando que você não tem necessidade de escrever respostas para isso aqui. São perguntas apenas para a gente conversar a respeito se estivéssemos na sala de aula, né? Como não estamos, é para você pensar a respeito, tá? Então, o que você prefere? Ver televisão, navegar na internet ou ler um livro, né? Isso é pessoal, né? Cada um tem as suas preferências. Mas existem aquelas preferências que são melhores ou não, né? De acordo com o que a gente vai fazer. Em sua opinião, quais que são as vantagens de ver televisão, de navegar na internet, em comparação a ler um livro? A maioria, né, prefere muito mais a televisão e a internet do que a leitura. E as vantagens do livro? Quais que são? Né, o que é que tem de vantagem no livro? Então vai vir um texto que vai começar um pouquinho, né, fazer a gente pensar a respeito. O texto se chama Experiência e diz o seguinte: uma vez fizeram uma experiência. Criaram um macaco dentro de uma jaula com 2 bonecos que substituíam a mãe dele. Um era um boneco duro e frio, mas que lhe dava leite. O outro não dava leite, mas era quente e acolchoado, como costumam ser as mães. Então, assustavam o macaquinho para ver se ele corria para a mãe que o alimentava ou para a mãe que lhe dava colo. E ele invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Acho que uma experiência parecida poderia ser feita não com macacos, mas com crianças, e não com mães mecânicas, mas com um livro e uma televisão. Uma experiência hipotética, claro. Longe de mim sugerir que se coloquem crianças em jaulas para assustá-las e testar suas reações. O que equivaleria à mãe que alimenta, mas não dá calor, o livro ou a televisão? Né? Então, o que seria aí? Aí ele continua o texto dizendo o seguinte, vamos lá. Como ainda sou parcial a Gutenberg, gosto de pensar que uma criança pode perceber tudo o que receber tudo o que precisa da televisão, mas que nada substitui o prazer tátil, quer dizer, de pegar, né? O calor de um livro e que sua relação com a informação impressa sempre será mais humana e atraente. Então, de acordo com ele aqui, o livro seria melhor, né? Atraria mais reações. Mas tenho a impressão de que a experiência me decepcionaria. Por que ele ia ficar decepcionado? Porque a grande maioria ia preferir a televisão do que o livro, né? Provocada a procurar a informação por meio que mais lhe dá prazer ou segurança, uma criança moderna, a princípio, me encheria de esperança dirigindo-se para um livro. Mas em seguida me desiludiria. Carregaria o livro até a frente da televisão e o usaria como um degrau para alcançar o botão da TV. Então, o que ele diz para a gente nesse texto? Que a grande maioria das crianças, né, prefere a televisão, prefere o eletrônico do que o livro, né, por causa das facilidades. Então, hoje não se lê tanto quanto se lia antigamente, né? O livro não é mais considerado prazeroso como era antes. E ele faz até uma piada, né? Que a criança ia pegar o livro para quê? Para levar ele para servir de degrau. Quer dizer, a criança pequenininha que não alcançaria o botão da TV, ela ia usar de degrau para alcançar. Hoje nem precisa disso, né? Porque nós temos os controles remotos que nem precisa de você chegar no botão. Quem escreveu esse texto foi o Luiz Fernando Veríssimo, tá? E tá no livro que se chama O Santinho e foi escrito, né, em 1991, né? Aliás, publicado em 1991, e esse texto tá lá na página 28, tá? Desse livro que se chama O Santinho. E aí ele traz uma ilustração aqui, né, que mostra aí a suposição dele, de que a criança usaria livro apenas para chegar no botão da televisão, de que o livro não é interessante, né, como a televisão se apresenta interessante para as crianças, tá? No próximo vídeo eu vou comentar com vocês a respeito das atividades, né, das questões que ele colocou a respeito, tá certo?